O MEID, do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O MEID. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira, às 20 horas e em podcast em rum.pt. Olá, muito boa noite, sejam bem-vindos ao MEID. Esta semana vamos falar de espécies invasoras com o estudante de Biologia da UMinho, Francisco Carvalho. Desenvolveste esta investigação na altura para a tua tese de mestrado, chama-se Impactos de predadores omnívoros invasores na decomposição dos detritos vegetais em rios, o caso do Procambarius. Para facilitar, em que é que consiste esta palavra-chave? Os títulos normalmente são muito gerais, muito abrangentes e há aí uma série de conceitos que se calhar convém falarmos. Portanto, o Procambarius, claro que é um lagostim de água doce, um lagostim invasor de água doce, é uma espécie que é nativa da América do Norte, maioritariamente dos Estados Unidos. O lagostim vermelho chegou à Península Ibérica mais ou menos nos anos 70, foi introduzido por mão humana na altura para a aquacultura e a partir daí espalhou-se. Ele foi introduzido em Espanha e espalhou-se por toda a Europa e em Portugal está atualmente presente em praticamente todos os sistemas de água doce. É uma espécie bastante conhecida da população em geral, inclusive a população aqui de Braga conhece-o bem, certamente, aqui dos rios mais na proximidade. É uma espécie que é invasora porque está aqui em Portugal, que é uma área que não pertence à sua área de distribuição nativa, e porque chegou aqui através da ação humana. Esta base que explica aqui é para perceberem também um bocadinho o que é este conceito de espécie invasora e porque é que o lagostim vermelho é uma espécie invasora. Este título e esta tese foi exatamente para estudar os impactos deste lagostim em concreto nos sistemas de água doce e num processo que é muito importante para os sistemas de água doce, que é o processo de decomposição, que tem uma série de espécies que estão envolvidas com esse processo. E portanto o lagostim aqui ele é omnívoro e portanto tem uma capacidade a nível da cadeia trófica de interferir em diferentes níveis e de alguma forma alterar este processo. Basicamente é isso. Muito e foi bem. Isso que nós fomos à procura. Já procura. vamos falar também sobre os problemas que isto pode ter no meio ambiente, mas vamos falar da vossa investigação em concreto. Como é que ela foi feita? Qual foi o foco e a partir de que ponto é que partiram? Portanto, o ponto de partida aqui foi, nós conhecíamos muito bem, portanto o grupo de investigação no qual eu estou inserido trabalha há vários anos no processo de decomposição e nas espécies que estão envolvidas com esse processo de decomposição, estudando um bocadinho a relação entre a diversidade e o funcionamento dos ecossistemas, olhando sempre para a parte funcional dos ecossistemas e as espécies que estão envolvidas. E aqui a pergunta foi, nós temos uma espécie nova que foi introduzida nos nossos ecossistemas aquáticos e queremos perceber de que forma é que esta espécie nova que foi introduzida podia interferir, quer com a biodiversidade nativa, quer com os processos com os quais essa biodiversidade estava envolvida. E, portanto, essa foi a pergunta inicial para este trabalho. Tiveram a oportunidade de ir mesmo para o campo ou toda esta investigação foi mais feita em laboratório, através de literatura? Muitas das vezes sabemos que não é possível investigar tão a fundo nos locais. Sim, aqui há uma parte de terreno, de campo muito importante e é isso que eu gosto mais na ecologia, é que temos sempre uma componente de campo muito forte e é impossível nós estudarmos os efeitos de espécies em ecossistemas, na função dos ecossistemas, sem conhecermos como é que... Sem pôr a mão na massa. Exatamente, sem irmos aos locais, sem percebermos o que é que está a acontecer. Aliás, a maior parte das perguntas vem mesmo disso. Nós estamos no local, vemos que há ali uma espécie nova que não estava ali, ou vemos que está ali a acontecer alguma coisa que nos chama a atenção e daí é que vem a nossa pergunta. Portanto, tem de haver sempre uma parte de campo muito importante e de conhecimento de causa, estar no terreno, ver o que é que está a acontecer e a partir daí elaborar as perguntas. A parte da resposta às nossas perguntas vem também, quer de trabalho laboratorial, de experiências que nós desenvolvemos em laboratório, mas também com um trabalho de campo e experiências que tentamos aplicar e manipular no campo para tentar responder às nossas perguntas. Exatamente, e também ver aquilo que a literatura já tem para ver se é o caso e claro, melhorar também, de certeza, algumas das teorias. Este lagostim vermelho, como também é chamado, não é? Antes, depois do termo em latim. Agora sim, que tipo de problemas é que pode criar a nível da fauna e também da flora, se é que eles existem? Sim, portanto, o lagostim vermelho, como é um omnívoro, tem a capacidade de interferir, como eu disse há pouco, em diferentes níveis das cadeias tróficas e, portanto, pode ter impactos muito grandes, quer, por exemplo, nas comunidades
Se estivermos a falar em rios, comunidades macrobentónicas, portanto larvas de inseto, pode ter impacto sobre os alevins, por exemplo, dos peixes, os girinos, etc. Portanto, ele pode, como predador, pode ter uma influência muito grande nessas comunidades. Ao mesmo tempo, tem uma parte onde ele pode consumir mais detritos vegetais, sendo eles detritos que advêm da matéria orgânica que está na zona ribeirinha, por exemplo, que cai das árvores e que foi o sistema que nós estudamos, mas pode também ter uma influência direta sobre as macrófitas, que é a flora aquática que está normalmente dentro do rio. E, portanto, ele, ao poder alimentar-se e interferir nestes diferentes níveis tóficos, pode ter aqui um impacto muito grande. Sendo que também nunca nos podemos esquecer que pode ter alguns efeitos positivos para as nossas espécies nativas, que são, por exemplo, ser uma fonte de alimento, por exemplo, para lontras ou para peixes de maior dimensão, algumas aves. Temos de pesar muito bem quais são esses efeitos positivos e negativos quando queremos, por exemplo, desenvolver estratégias de gestão e etc. das Muito espécies. bem, nesse caso são mais os efeitos positivos ou negativos, porque dizes que, por aquilo que percebi, pode pôr em causa também a continuação de uma espécie, tendo em conta que estes lagostinhos podem se alimentar dos girinos de alguns peixes. Certo. Se levarmos o efeito negativo ao extremo, pode eventualmente a presença de uma espécie como um lagostim vermelho levar ao desaparecimento de uma outra em determinado local. Claro que isso é um fenómeno um bocadinho extremo e não temos provas nenhumas que isso aconteça, mas há sempre esta possibilidade. A nível do peso positivo e negativo, nós neste caso em concreto estávamos a ver o efeito que ele tinha nas comunidades e esse efeito, partimos do princípio que ele era negativo porque ele, como predador, consumia esses macroinvertebrados. E depois, a nível do processo, nós podemos olhar de duas formas para a coisa, que é um processo de composição que parte com base de decompor os detritos vegetais, essa matéria orgânica. Se nós pensarmos que ele vai decompor também esses detritos, podemos achar que é um efeito à partida que pode ser positivo. Mas depois entram aqui uma série de outros conceitos. Por exemplo, se nós temos num determinado ecossistema 10 espécies a desempenhar uma função, e se chega a uma espécie nova que me vai fazer com que essas 10 espécies, por exemplo, desapareçam ou diminuam muito, mas mantenham a função que elas têm, temos a função na mesma, mas se acontecer um problema a posteriori naquele ecossistema, ele vai ser menos resiliente e menos resistente porque tem apenas uma ou duas espécies a desempenhar aquela função. Portanto, a probabilidade das coisas correrem mal é maior. Nos textos também que tive acesso, em certa parte fala também do comportamento da espécie, sendo ela macho e fêmea. Isto pode ter alguma interferência na forma como eles atuam? Sim, deste trabalho em concreto, desta tese, saíram 2 artigos científicos que estão já publicados, e um deles fala exatamente nós chamamos-lhe os traços das espécies, ou seja, partimos do princípio que os organismos numa população não são todos iguais, têm determinados traços que os distinguem, e esse traço pode ser, por exemplo, o género. Nós temos dentro de uma população, temos machos e fêmeas, temos animais grandes e pequenos, e temos animais, no caso dos lagostins, podemos ter lagostins, e que foi isso que nós vimos, que têm as duas pinças, mas os machos, por exemplo, na altura do verão, estão mais ativos e combatem uns com os outros, então podem perder pinças. O que nós quisemos ver foi, será que dentro de uma população, tendo em conta estes diferentes traços, nós podemos ver os impactos que eles têm são diferentes? Essa foi a pergunta para esse artigo na altura. E nós vimos que, por exemplo, no que diz respeito ao género, não existiram diferenças, neste caso em concreto. Mas podem existir. Às vezes temos machos que são mais ativos do que as fêmeas e podem ter, por exemplo, um impacto maior. E vimos também, que foi o engraçado desse estudo em concreto, que o facto dos animais não terem pinças fez com que eles comessem mais. O que é curioso. Mas há uma explicação para isso. O facto deles, os lagostins, têm a capacidade de regenerar essas partes do corpo em concreto. Ou seja, eles perderem uma pinça conseguem regenerar. Uma minhoca. Exatamente. E há vários exemplos, há vários exemplos com isso. E parte-se do princípio que um animal, se quer regenerar uma parte do corpo, vai ter uma necessidade maior de consumir mais recursos para ter mais energia, digamos assim, para conseguir. Exatamente. E nós conseguimos ver isso mesmo. Isso é curioso e foi um dado interessante. Agora chegamos também à parte das conclusões. De que forma é que esta investigação no futuro pode então ajudar
não sei, a tentar controlar ou perceber se realmente é necessário controlar a presença destas espécies nos rios portugueses? No que diz respeito à gestão de espécies invasoras, é muito complexo nós definirmos o que é melhor fazer, se é erradicar a espécie, se é controlar a abundância da espécie, ou se é deixar que ela esteja lá sossegada porque até tem algum benefício. E isto porque, se não estivermos a falar de uma espécie invasora que tem um impacto económico ou um impacto na saúde humana, é mais difícil nós conseguirmos definir que aquela espécie tem de ser controlada e temos de a eliminar. Por exemplo, quando se fala da vespa asiática. Neste caso, o lagostim, o que nós vimos foi que ele tem um impacto negativo muito grande nas comunidades de macroinvertebrados nos rios. E qual é que pode ser o impacto disso para a população em geral? Se nós pensarmos que esses invertebrados, por exemplo, são o alimento da maior parte dos peixes nativos ou por exemplo, de anfíbios, etc., podemos perceber que o impacto que eles estão a ter no alimento das nossas espécies pode trazer com que os estoques, por exemplo, de pesca dos nossos peixes sejam reduzidos. E isso vai ter depois um impacto indireto no que é a pesca local, seja para lazer, seja para consumo. A parte da gestão é um bocado complicada, porque não é fácil, a partir do momento que uma espécie chega a um determinado ecossistema e causa impactos, controlar a sua abundância, o número de indivíduos e a dispersão dessa espécie não é uma coisa fácil de conseguir. Para terminar, no fim desta investigação, quais foram as conclusões que retiraste? A pergunta principal era ver se o lagostim tinha um efeito no processo de composição e nas comunidades. A resposta é sim. O lagostim pode ter uma influência, e esse é o primeiro trabalho que nós publicamos foi exatamente isso. O lagostim tem efeito direto e indireto nas comunidades e no processo de composição, e direto porque ele pode diretamente consumir a folhada e alterar o processo de composição, indiretamente porque ele pode consumir os invertebrados e depois ter um impacto sobre o processo de composição. Isto foi o nosso primeiro trabalho que publicamos. Depois nós repetimos essa experiência em laboratório e no campo e vimos exatamente isso. E depois também é curioso porque vimos que isso também acontece quando nós introduzimos uma espécie num ecossistema, nem sempre as nossas espécies nativas reconhecem essa espécie como uma ameaça e têm um comportamento que nós chamamos naivo, são inocentes à presença daquele animal e são comidos porque não se defendem. As outras conclusões que tiramos é que, de facto, os traços dos lagostins podem ser importantes e nem sempre o impacto deles pode ser igual, ou seja, por exemplo, o facto de eles terem perdido as pinças pode fazer com que eles tenham um impacto maior ainda sobre o processo, e devemos ter em atenção isso quando queremos estudar os impactos desta espécie e de outras espécies invasoras daqui para a frente. Muito bem. Eu já agora, não sei se estás a trabalhar ainda dentro deste tema, noutro projeto. Portanto, eu agora estou a fazer o meu doutoramento e estou exatamente a trabalhar com lagostins invasores, não só com esta espécie, com o lagostim vermelho, mas com uma outra que nós temos em Portugal, que é o lagostim do sinal. E que não está a área de distribuição neste momento é mais restrita dentro de Portugal, mas que está neste momento em expansão e está presente na bacia do Sabor e do Tua. E estou a ver os efeitos destes dois lagostins no funcionamento dos ecossistemas, das comunidades, e ver de que forma é que as alterações climáticas podem influenciar o impacto destas espécies, aumentando ou diminuindo, tendo em conta que também estas duas espécies de lagostins têm habitats preferencial a nível de temperatura, por exemplo, diferentes. Uma prefere águas mais quentes, outras mais frias, de que forma é que a temperatura poderá alterar os efeitos que elas têm. Portanto, esse é o trabalho de doutoramento que eu estou a desenvolver e que espero terminar com conclusões interessantes também. Chegamos ao fim de mais um MIID. Não se esqueça, na próxima quinta-feira estamos de volta com mais uma investigação científica. Até lá! O MIID, do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O MIID. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira, às 20 horas e em podcast em rum.pt.